E aí pessoal, tudo joinha? Vamos lá para a nossa segunda aula. Essa segunda aula é sobre radiciação, que é mais uma operação matemática que a gente aprende. É a sexta das operações. E a radiciação e a potenciação, elas são chamadas de operações inversas. O que significa isso? Significa que o que uma faz, a outra faz exatamente o contrário. Vamos relembrar o que a gente viu na aula sobre potenciação. Quando eu tenho uma base elevada a um expoente, a gente vai fazer uma potenciação, que nada mais é do que uma multiplicação, e a gente vai chegar num resultado que é a nossa potência. Isso acontece na potenciação. Na radiciação vai acontecer o contrário. A gente vai sair desse número 25 aqui e vai voltar para esse número 5 aqui. Então vamos entender alguns elementos na radiciação para que a gente saiba o que eles vão indicar para mim nessa conta. Então aqui, essa é uma operação de radiciação. A gente tem esses 4 elementos aqui. A gente tem nesse lugar aqui um número que recebe o nome de índice. E quando ele é 2, a gente acaba não colocando. Esse índice aqui ele tem que ser um número natural maior ou igual a 2. Quando ele for 2, a gente não coloca. Mas a gente tem que se lembrar que ele está ali e vocês vão ver a importância deles daqui a pouquinho. Esse número que está aqui dentro é chamado de radicando. E esse símbolo matemático aqui, que é uma letra V com a perninha esticada, é chamado de símbolo do radical. É esse símbolo que indica que a operação que está sendo feita é a de radiciação. E o resultado aqui é o que a gente chama de raiz. Então o 5 é raiz do 25. É raiz o quê? É raiz desse índice aqui. Quando ele é 2, a gente diz que é raiz quadrada. Então o 5 é a raiz quadrada do número 25. Então vamos ver como que a gente descobre qual é a raiz dentro de uma radiciação. Olha aqui, não coloquei o índice, então está escondido aqui o número 2. Quando a gente trabalha com o índice 2, a gente fala que é a raiz quadrada. Então, vamos pensar no porquê. Quando a gente pensar no porquê, a gente entender o porquê, vai ficar mais fácil de descobrir os resultados dos outros exemplos que eu coloquei aqui para vocês. Então eu quero descobrir qual é a raiz quadrada do número 16. Como eu falei que a radiciação ela é a operação inversa da potenciação, o que eu quero descobrir, esse índice, na potência ele é o expoente da potência. Eu quero saber qual é o número que vai ser a base dessa potência que elevado ao número 2 vai dar por resultado esse número 16 aqui. Então vamos lembrar. Elevar ao quadrado é pegar um número e fazer vezes ele mesmo. E o resultado tem que ser esse aqui. Então tem várias multiplicações que o resultado dá 16. Por exemplo, 1 vezes 16 dá 16. 2 vezes 8 também dá 16. 4 vezes 4 também dá 16. Agora, a única das 3 multiplicações que usou o mesmo número foi o 4 vezes 4. Então, o 4 ao quadrado que dá 16. Logo, o número 4 é o que a gente chama de raiz quadrada do número 16. Então, a gente vai descobrir o quê? A gente vai tentar descobrir qual é a base de uma potência que, elevada a esse número, vai dar esse resultado que está dentro do símbolo do radical. Vamos acompanhar um segundo exemplo aqui? Olha lá, outra raiz que não tem índice, então eu estou trabalhando com uma raiz de índice 2, uma raiz quadrada. Vamos puxar de novo para cá. Esse índice da raiz vira expoente de uma potência, cujo resultado da potência é 64. Então aqui já tem uma dica importante quando a gente trabalha com raiz quadrada,
que é o seguinte: se o número aqui de dentro é um número par, o resultado que você está procurando também vai ser um número par. Então a gente elimina alguns valores aqui. Por exemplo, aqui não poderia ser 1, não poderia ser 3, 5, 7. Por quê? Porque aqui eu tenho um número par. No segundo exemplo, eu também tenho um número par. Logo, o número que eu estou procurando aqui também é um número par. Agora, pensando nos números pares, que elevados ao quadrado dão 64, ou seja, dois números pares iguais que multiplicados dão 64. 2 vezes 2 não é, 4 vezes 4 não é, 6 vezes 6 não é, é o 8 vezes 8. Então, a raiz quadrada do 64 é o número 8. Ficou mais fácil? Vamos para mais um exemplo, então. De novo, eu não tenho índice na raiz. Está escondido ali o número 2. Puxa o número 2 para cá. Eu quero descobrir agora qual é o número que elevado ao quadrado vai dar por resultado o número 9. Então, olha aqui. O 9 já não é par, o 9 é ímpar. Isso significa que o número que você está procurando aqui é um número ímpar. Então, vamos pensar nas multiplicações de números ímpares. 1 vezes 1 dá 9? Não dá. Mas o 3 vezes 3 dá 9. Então, o 3 ao quadrado dá 9. Logo, a raiz quadrada do 9 é o número 3. Tá ficando mais fácil ou não? Daqui a pouco a gente vai complicar um pouquinho. Outro exemplo com índice 2 na raiz. Então, de novo, eu quero saber uma potência ao quadrado, cujo resultado é 100. Aqui, radicando par, o número que eu estou procurando também é par. 2 vezes 2 não dá 100, 4 vezes 4 não dá, 6 vezes 6 não dá, 8 vezes 8 não dá, mas o 10 vezes 10 dá 100. Então, a gente chegou ao resultado aqui, que a raiz quadrada do número 10, a raiz quadrada do número 100 é o número 10. Vamos mudar um pouquinho? Vamos mudar o índice da raiz agora? O índice agora é 3. Mas o que vai acontecer é a mesma coisa que aconteceu com o índice 2. Desloca o índice para cá. Vamos pensar numa potência agora, que o resultado dela tem que ser o 8 que está aqui dentro da raiz. Mas agora é um número que elevado ao cubo dá 8. Ou seja, um número que vezes ele mesmo 3 vezes dá 8. De novo, aqui não é par. Então, o número que a gente está procurando é par também. 2 vezes 2 dá 4 e 4 vezes 2 dá 8. Então, eu acabei de achar o número aqui, ó. A base da minha potência, 2 elevado ao cubo dá 8. Logo, a raiz cúbica do número 8 é o número 2. Existem processos para achar esses números aqui que usam a fatoração em números primos. Mas esse assunto vai ser abordado num vídeo mais para frente um pouquinho, tá? Por enquanto a gente vai chegar nos resultados que a gente precisa aqui, fazendo o famoso tentativa e erro. Olha, raiz cúbica do 64. Olha aqui em cima eu tinha a raiz quadrada do 64. Aqui, o 64, que é o radicando, é igual aqui em cima. Mas o índice da raiz aqui era 2, o índice da raiz aqui é 3. Vamos lá. Eu tenho que pensar numa potência cujo expoente é 3 e o resultado é 64. Ou seja, um número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes vai dar 64. Olha aqui, número par aqui. Estou procurando um número par aqui. Então, 2 vezes 2 vezes 2, eu já vi que foi o resultado da potência de cima. Então, não é o 2. 4 vezes 4 vai dar 16. E 16 vezes 4
vai dar 64. Então aqui o número que eu estou procurando é o número 4. A raiz cúbica do 64, então, é o número 4. Mais um exemplo. Aumentei mais um pouquinho o índice da raiz. Agora é a raiz quarta do 81. Mesma coisa. Desloca o 4 para cá. Eu quero pensar numa potência cujo resultado é 81 e o expoente da potência é o número 4. Olha aqui, ó. Número ímpar aqui. Eu estou procurando um número ímpar aqui. Só que agora esse número que eu estou procurando ele vai ser multiplicado 4 vezes por ele mesmo. Então o primeiro número ímpar seria o 1. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, não importa quantas vezes sejam, vai sempre dar 1. Então o número que eu estou procurando não é o 1. Próximo número ímpar, 3. 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 3 dá 27. E 27 vezes 3 dá 81. Aí, acabei de descobrir a base da minha potência. Logo, eu acabei de descobrir a raiz quarta do número 81. É o número 3. Agora aqui, ó. Coloquei um número mais alto aqui. Eu voltei para a raiz quadrada, mas eu coloquei um número mais alto. Por que eu fiz isso aí? Para a gente pensar numa outra dica muito importante. Fora o fato de estar trabalhando com um número par ou ímpar aqui, esse último algarismo aqui do resultado, ele também me ajuda a eliminar algumas tentativas e erros. Por quê? Vamos acompanhar aqui do lado, ó. 1 vezes 1, o algarismo final é 1. 2 vezes 2, o algarismo final é 4. 3 vezes 3, o algarismo final é 9. 4 vezes 4, o algarismo final do resultado é 6. Vamos fazer isso aqui até o 10 vezes 10. E sempre prestando atenção no algarismo final dos resultados. Isso que eu estou mostrando para vocês vai funcionar quando a gente estiver trabalhando com raiz quadrada apenas, tá? Para a raiz cúbica, para a raiz quarta, aí já não dá para a gente usar esse macetezinho aqui. Olha, eu fiz a multiplicação do 1 vezes 1 até o 10 vezes 10. E eu tenho todos esses últimos algarismos aqui, o algarismo das unidades. Deixa eu puxar aqui um pouquinho, ó. O algarismo das unidades. Agora vamos voltar lá porque eu quero calcular. Ó. Eu quero calcular a raiz quadrada do 324, que termina com 4. Então vamos olhar para as multiplicações de novo. Eu tenho só duas multiplicações aqui, que o algarismo final é o 4, que é o 2 vezes 2 e é o 8 vezes 8. Isso significa o que para minha tentativa e erro? Que a multiplicação que eu estou procurando aqui, que vai ser a solução dessa raiz aqui, ou ela vai terminar com o número 2, ou ela vai terminar com o número 8. Isso significa que aqui ou vai ser 12, ou vai ser 22, ou vai ser 32, ou 42, ou vai ser 18, 28, 38, 48. Porque são só essas multiplicações que o algarismo final é o 4. Então vamos ficar entre o 12 vezes 12 e o 18 vezes 18 primeiro. Vamos testar com os dois, vamos ver se eu já chego no resultado ou se eu vou precisar aumentar um pouquinho isso aqui, ó. 12 vezes 12. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. Posiciona na dezena. 1 vezes 2, 1 vezes 1. Essa multiplicação aqui deu 144. Então não é o 12 que eu estou procurando. Vamos ver a outra se vai dar certo ou se eu vou precisar aumentar um pouquinho mais. 8 vezes 8, 64. 8 vezes 1, 8 com mais 6, 14. Posiciona na dezena. 1 vezes 8, 1 vezes 1.
4, 12, sobe 1, 3. Apareceu o 324 que eu queria. Logo, a base da potência que eu estou procurando aqui é o número 18. Ou seja, a raiz quadrada do 324 é o 18. Outra coisinha que eu queria mostrar para vocês nesse vídeo e que envolve também a radiciação é uma sequência matemática chamada de sequência dos números quadrados perfeitos. Então olha aqui, ó. O primeiro número que é um quadrado perfeito é o número 1. Por quê? Ele é o resultado do 1 vezes 1. Ele é um número quadrado perfeito. Esse número é o resultado do 2 vezes 2. Esse do 3 vezes 3, do 4 vezes 4 e por aí vai. Só que tem um outro caminho para eu chegar nesse próximo número dessa sequência matemática aqui, ó. Se eu pegar esse 1 e somar 3, vai dar 4. Se eu pegar o 4 e somar 5, vai dar 9. Se eu pegar o 9 e somar 7, vai dar 16. 16 mais 9 dá 25. E eu continuando essa lógica aqui, ó, eu estou fazendo o quê? Estou fazendo uma soma com números ímpares. Ó, comecei pelo 3, depois mais 5, mais 7, mais 9, mais 11, mais 13, mais 15. O próximo aqui seria mais 17. Eu encontraria o próximo número aqui. E daí eu consigo, com essa sequência, descobrir quais são os números que são quadrados perfeitos. E pela posição em que eles estão nessa sequência, eu consigo descobrir qual é a raiz quadrada deles. Por exemplo, o número 16, ele é o primeiro, segundo, terceiro, ele é o quarto número da sequência. Isso significa que a raiz quadrada do 16 é o número 4. O número 25, ele é o quinto número da sequência. A raiz quadrada do 25, então, é o número 5. O 64, ele é o oitavo número dessa sequência. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oitavo número. Isso significa que a raiz quadrada do 64 é o número 8. É uma dica que pode te ajudar em algumas situações em que você não se lembrar de todos os números quadrados perfeitos, você consegue construir essa sequência a partir dessa lógica aí. Espero que você tenha gostado dessa dica. Vamos para os exercícios para que você consiga fixar um pouquinho melhor os conteúdos. E para a próxima semana eu vou programar uma aula que fale sobre multiplicação e divisão. Nos comentários que eu recebi após o primeiro vídeo, muita gente citou que tem dificuldade em matemática básica. Então eu vou retomar as operações de multiplicação e divisão, que elas são base para você conseguir fazer outras operações matemáticas mais complicadas. Tá bom? Um abraço, espera um pouquinho, que já vem lição, hein? O primeiro dos exercícios para vocês fazerem seria calcular algumas raízes. Dá uma congelada na imagem, presta atenção aos índices das raízes e vamos ver se você entendeu o conceito da aula de hoje. O segundo exercício seria uma continuação da curiosidade que eu passei envolvendo números quadrados perfeitos. Você deve continuar aquela sequência e encontrar quem é o 14º e o 18º número que é um quadrado perfeito. Tá bom? Bons estudos e até a próxima!